Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Domingo passado nós demos início à nossa nova série Cidadania a partir de Jesus. Naquela ocasião nós conversamos sobre a política espiritualmente correta. E eu terminei aquela mensagem com uma frase. Eu acredito que vocês não devem lembrar, né? Se fosse uma frase do John Stott, talvez vocês tenham guardado, né? Ou quem sabe, né? De Lewis, ou outro grande homem. Mas eu quero mostrar para vocês essa frase, e ela diz assim: sou cidadão do reino de Deus, vivendo no mundo, com o fim de influenciar o mundo com os valores do reino de Deus. Eu tive o maior trabalho para fazer essa frase, né? Então eu pensei o seguinte: poxa, eu não posso deixar essa frase passar assim em branco. E eu trouxe esta frase novamente, porque eu quero hoje, nessa noite, analisar esta frase com vocês. Para isso eu vou dividi-la em 4 partes. E vamos olhar à luz da Bíblia o que realmente está dizendo esta frase. Então, nós vamos começar estudando a primeira parte. Sou cidadão do reino de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e o verso 10, diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém? O apóstolo Pedro estava escrevendo aos irmãos que se encontravam dispersos por causa da perseguição em seus dias. Pedro afirma que eles eram povo de Deus, conforme nós podemos ler. Povo de Deus. Em outras palavras, Pedro estava afirmando que cada um daqueles cristãos era um cidadão do reino de Deus. E o que eu quero dizer é que da mesma forma, eu e você, nós hoje lemos esta carta e também nos vemos na mesma posição como cidadãos do reino de Deus. Todo aquele que crer, e aqui eu quero dar uma ênfase nessa questão do crer, porque quando a Bíblia fala de crer, a Bíblia está falando de se render. Crer significa se render. Aquele que se rende é aquele que se entrega plenamente ao seu Senhor, é aquele que reconhece que é menor, que não pode vencer o seu Senhor. É mais ou menos como você entrar, né, lá numa luta livre com Anderson Silva, e antes de começar a luta você já se rende. Você reconhece: não, você é melhor do que eu, nem vou entrar neste combate, a vitória é sua. Se render a Jesus, você dizer que crê, você se render. Eu reconheço, Jesus, que tu és o Senhor. Eu sei que todo o poder está em tuas mãos. Eu fui criado por ti. Diga o que queres e eu farei. Isso é se render, mas isso é crer. Porque às vezes nós achamos que crer em Jesus é simplesmente dizer: não, eu creio. E as pessoas, você anda por aí, não tem compromisso com Cristo. Ser um cidadão é crer. E a Bíblia diz que todo aquele que crer será salvo. Mas crer na Bíblia traz essa ideia, é aquele que se rende. É aquele que se rende, ele se inclina, ele se prostra. Crer para Deus está vinculado ao ato de inclinação, de adoração, de reconhecimento de quem é aquele a quem você se inclina. Não é simplesmente dizer: eu creio, mas não me submeto a ti.
Aliás, Tiago, se não me engano, ele diz que até o diabo crê, mas ele não se inclina, ele não se rende, ele não se entrega, ele não reconhece o senhorio de Cristo Jesus. Portanto, quando eu estou aqui dizendo que aquele que crê em Jesus Cristo, eu estou dizendo aquele que se rende a Cristo como Senhor. A Bíblia diz que este tem a vida eterna, é selado com o Espírito Santo, se tornando desta forma um cidadão do reino de Deus. O que nos identifica como cidadãos do reino de Deus é o selo que Deus colocou em nós, é o Espírito Santo que habita em nós, que nos identifica como filhos de Deus, como cidadãos do reino de Deus. Uma vez que eu me rendo a Cristo, eu me inclino a Cristo, eu me prostro, reconheço o seu senhorio, eu recebo o Espírito de Deus em mim, sou selado com o Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. Isso significa que agora então eu não pertenço mais a este mundo, porque eu me torno cidadão do reino de Deus. Eu morro para as coisas terrenas e ressuscito, vivo agora com Cristo para a vida eterna, para as coisas celestiais. Veja como o apóstolo Paulo define isto. Em Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao 3, ele diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, isto é, uma vez que você foi selado com o Espírito de Cristo, vocês são biblicamente ressuscitados com Cristo. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Como cidadãos do reino de Deus, como aquele que se prostra, inclina e reconhece o senhorio de Cristo, você já não pertence mais a este mundo. Você agora é cidadão de um novo mundo. Você é cidadão de um novo projeto, um projeto que se estende além deste mundo, o projeto do reino de Deus. E portanto a Bíblia diz que você não pode mais estar apegado a este mundo terreno. Isso significa que, em outras palavras, nós não devemos nos preocupar em juntar tesouros aqui neste mundo, e sim nos céus. Isso significa que nós não devemos trabalhar de maneira apenas a produzirmos coisas que são passageiras, coisas que se desfarão, deixarão de existir, quando este mundo também deixar de existir na sua forma atual. Coisas, por exemplo, como fama, poder, sucesso. E eu falo do sucesso vendido, por esta mídia deste mundo. E muitos buscam isto. E aliás, muitos, no desejo de abraçar o mundo, tem tentado trazer Deus para dentro deste projeto, mas este não é o projeto de Deus para este mundo. Entretanto, muitos, na busca de fama, na busca do poder, do sucesso vendido por este mundo, têm tentado trazer o Messias para compactuar e ajudar eles a alcançarem o sucesso deste mundo. Mas isso não vai em direção ao projeto de Deus. E veja, aqueles que assim vivem, na busca de serem cidadãos deste mundo e não cidadãos do reino de Deus, estão num projeto errado, estão num projeto que não faz parte do projeto de Deus, estão num projeto pessoal
e não na busca do reino de Deus e a sua justiça, porque ainda no fundo, não entenderam o significado de se render, porque se render, se prostrar, se inclinar diante de Deus, é abrir mão de si mesmo, é abrir mão dos seus projetos, é abrir mão de seus próprios sonhos, é abrir mão de tudo que você é para se tornar o que Cristo é. Porque somente quando eu abro mão de tudo que eu sou, Cristo pode ser em mim aquilo que Ele deseja, e eu me torno em Cristo aquilo que Ele sonha que eu seja. Entende? Lucas capítulo 12, versículo 34, foi cantado aqui, diz: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então a pergunta que se deve fazer: onde está o meu coração? Onde está o seu coração? Pedro afirma que somos peregrinos. Pedro diz que nós somos estrangeiros aqui nessa terra. Essa não é a nossa pátria. E aí então, ele está afirmando desta forma a segunda parte da frase que nós vamos olhar. Porque ao ser peregrino, ao sermos estrangeiro, o que Pedro está dizendo é que nós não vivemos neste mundo. Por isso nós somos cidadãos do reino de Deus, mas nós vivemos, aliás, neste mundo, mas não como cidadãos deste mundo. Então somos cidadãos do reino de Deus, vivendo no mundo, como estrangeiros, como peregrinos. E isso significa, não é minha pátria, essa não é a sua pátria, porque nós temos que estar olhando para o alto, diz o apóstolo Paulo em Colossenses. A minha pátria é essa pátria celestial, é esse projeto que Cristo nos vendeu através da sua promessa. Entretanto, muitos têm abraçado este lugar como se fosse essa pátria, mas ao dizer que somos peregrinos, ele está afirmando: nós estamos aqui apenas de passagem, esse não é o nosso destino final. E Jesus, ele afirma isso de uma outra forma, em João capítulo 17, verso 15 e 16, ao orar ao Pai, intercedendo por nós, ele diz: não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Veja, né, que tem uma ação sobre este mundo. Ele não nos pede para tirar do mundo, mas ele nos pede para proteger do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus está dizendo exatamente isso que Pedro falou: somos peregrinos, somos estrangeiros, nós não somos mais cidadãos deste mundo, nós não somos cidadãos deste reino, mas cidadãos do reino de Deus. Entretanto, ele não pede para que nós sejamos tirados do mundo, embora este mundo, segundo aqui as palavras de Jesus, sofre uma ação do maligno. Mas ele pede para que sejamos protegidos, guardados pela bênção do Pai durante esse tempo de peregrinação, como estrangeiros aqui. Então somos cidadãos do reino de Deus, vivendo no mundo. Não fomos tirados. Mas aí eu fiz a seguinte pergunta para mim mesmo, eu estou trazendo para vocês. O que exatamente Jesus está querendo dizer com o mundo? Não os tire do mundo, mas que mundo exatamente que ele está dizendo? Ou ele diz: não somos do mundo, como ele também não é. Mas a que mundo ele está dizendo que nós não somos? E aí, antes de responder esta pergunta, eu quero rapidamente apenas passar com vocês algumas coisas que nós precisamos compreender. Primeiramente, que Deus criou o mundo, e Deus fez o mundo perfeito. Todo o universo foi criado por Deus. O autor de Hebreus, no capítulo 11, verso 3, ele afirma isso. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Isto é, o universo foi feito por Deus quando nada existia. O que você vê não foi feito do visível, não existia, mas Deus trouxe a existência. Deus tem o poder criativo de trazer à existência o que não existe. E Deus fez. Mas depois de ter criado todas as coisas, Deus fez o homem. Por último,
no sexto dia. Primeiro Deus fez todo o universo, Deus fez a terra, Deus fez os animais e por último, no último dia Ele fez um ser à sua imagem e semelhança. E eu quero ler esse texto porque é importante nós entendermos o porquê Deus nos fez à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 28. Diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e se vocês observarem o texto, Deus dá algumas ordens: dominem, subjuguem. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, por último, para que o homem fosse aquele que iria cuidar da sua criação. A mim, a você, como ser humano, foi dada a responsabilidade de cuidar da criação. Por isso Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, para que o homem tivesse a capacidade intelectual, emotiva, criadora, para poder governar sobre esta criação. É por isso que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso foi dada a você uma capacidade de criar, de raciocinar. Isto é, um ser inteligente, um ser que sente emoções como Deus. A Bíblia diz que Deus se alegra, Deus se ira. Deus nos fez do pó, como foi cantado, do pó da terra. Quem somos nós? Pó. Só que Ele colocou em nós a capacidade de sermos pequeninos como Ele, para pensar, para criar. Isso é maravilhoso demais. E aí Ele pega e coloca o homem e diz: olha, tudo que eu fiz, eu quero que você agora cuide disso. Você vai subjugar, você vai dominar sobre tudo isso para mim. Você vai fazer isso para mim. E aí nós encontramos o propósito do ser humano. Porque o propósito do ser humano é servir ao Criador. O propósito da minha criação, isto é, ao ser criado, ao você ser criado, o propósito da nossa existência é exatamente em sermos o mordomo de toda a criação, em servir o Deus Criador. E quando o ser humano então resolveu romper com isso, ele disse: não, eu não vou cuidar do teu jardim, não. Eu vou fazer aquilo que eu acho melhor nesse jardim aqui. Não vai ser do teu jeito mais, vai ser do meu jeito. Ele criou um caos em toda a criação. Ele criou um problema para toda a criação. O homem que foi criado para cuidar, para cultivar. E aqui eu quero só fazer uma ressalva a respeito dessa questão de dominar, né, de subjugar. Porque dentro da Bíblia, o dominar, o subjugar é entendido como um ato de responsabilidade. Deus deu ao homem a responsabilidade, o subjugar as espécies, dominar sobre as espécies, era para cuidar, para que tudo continuasse belo e perfeito como Deus havia criado, e não exterminar as espécies, né, como o homem tem feito, mas é um cuidar responsável para o dono daquilo. O ser humano foi colocado como um mordomo ali que deveria estar cuidando. Entretanto, o homem rompe com Deus e se acha então dono de toda essa criação. E isso gerou um caos nesse problema. Em 1 João capítulo 2, versículo 15 ao verso 16, uma vez que o homem rompe com tudo isso, uma vez que o homem ele passa a se achar o dominador e não mais aquele que deveria servir
ao Criador, ele se rebela, este mundo passa a ser olhado por Deus de um aspecto diferente. Veja só o que diz o texto: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo que foi criado belo e perfeito, e que estava debaixo do governo do Criador, e que Deus havia colocado o homem e fez a sua imagem e semelhança para cuidar deste mundo belo e perfeito, deveria cuidar. Mas quando o homem rompe com Deus, quando o homem ele decide ser governador por si, sem agora caminhar com Deus, eu vou ser meu próprio Deus, eu vou fazer minhas escolhas. Quando o homem faz isso, ele gera um caos nesse sistema, em todo o mundo, em toda a criação, de tal forma que essa criação se torna rebelde a Deus. Toda a criação se torna rebelde ao seu Criador. O pecado e a rebelião do homem, ela contamina toda a criação. Todo o universo está no caos. E é por isso que a gente vê tanto sofrimento. É por isso que a gente vê a natureza tantas vezes se rebelando contra o próprio homem. É por isso que a gente vê esse sistema no caos. E é sobre esse sistema no caos que o mundo entrou, que Cristo está dizendo: não amem o mundo. Porque há um sistema agora que é um sistema rebelde contra Deus, que não caminha mais naquele projeto inicial de Deus. E é contra esse sistema ele está dizendo. Por isso ele fala da cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens. Isso não provém do Pai. Veja em Tiago, capítulo 4, versículo 4 diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Porque o mundo, esse sistema, caminha numa direção oposta àquele que é o projeto e plano de Deus para a humanidade, desde a criação. E é por isso que Jesus, no texto que lemos, ele diz o quê? Que os proteja do maligno, porque este mundo está sobre uma direção maligna, desde que o homem se rebelou contra Deus. E este espírito de rebelião domina sobre toda a criação. Todos nós temos uma tendência de fugir de Deus. E é por isso que ele diz que o mundo é inimigo. E é o que Tiago está dizendo. Não percebe que o mundo é inimigo de Deus? Portanto, nós não podemos nos deixar sermos levados pelo o que o mundo quer nos vender. Porque esse mundo está em rebelião ao projeto de Deus. Mas eu quero então voltarmos novamente, nós vamos continuar nessa caminhada daquela frase. Vocês lembram da frase, não é? Sou cidadão do reino de Deus, vivendo no mundo, esse mundo que está em rebelião, por isso somos estrangeiros e peregrinos, mas estamos vivendo aqui com o fim de influenciar o mundo. E você pode se perguntar, né? Mas Jesus, então, se esse mundo está em rebelião com o Senhor, se eu já me rendi, eu já me inclinei, eu já reconheci o Senhor como soberano, por que eu ainda estou aqui neste mundo? Você está aqui com o fim de influenciar este mundo. Jesus deseja salvar toda a criação. Ele deseja salvar o mundo. Ele deseja restaurar o universo. Ele deseja pôr fim a este espírito de rebelião que se voltou contra ele. E essa é a razão que eu e você continuamos aqui neste mundo. Ele espera que nós possamos viver este mundo rendido a ele. O mundo está em rebelião, mas que nós possamos viver uma vida inclinados a ele, de tal forma que esta vida rendida, inclinada em adoração, numa prostração constante a ele, possa influenciar
o mundo rebelde que vivemos. E as pessoas possam, de alguma forma, olhar para você e querer desejar voltar a ter uma reconciliação com Deus. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que você ainda não foi para o céu. Para que você seja esse que vai influenciar este mundo. Em Mateus capítulo 5, verso 13, verso 14, Jesus usa a figura, do sal e da luz. E ele diz que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. Conforme escreveu o evangelista Mateus. O sal, ele tem o poder para impedir o apodrecimento da carne. E também o sal tem o poder de trazer sabor ao alimento. Então, você pega um alimento, você pode temperá-lo com sal, ele tem tanto o poder de conservar aquilo, como ele tem o poder de trazer sabor para aquilo. Se você comer um alimento sem sal, você vai ver que é desagradável. Me lembro que eu tive, na minha infância, eu não me lembro se é hepatite, eu não me lembro certeza agora qual, acho que era hepatite. Hepatite é a inflamação no rim, nefrite, eu sou bom disso. Por isso que eu não sou médico, vocês estão vendo, tem várias áreas da minha que eu não sou, Mas aí e aí a recomendação do médico era que não podia comer comida com sal. Era ruim demais. Então, por quê? Porque o sal tem essa qualidade de trazer tempero, sabor. Ele realça o sabor daquilo que parece até nem ter sabor, Você pegar, por exemplo, brócolis, e não tempera, come só o brócolis puro para você ver, uma couve pura, sem nada. Mas você joga uma pitadinha de sal, aquele sabor realça. Vem a luz, e nós somos nesse sentido sal. Nós devemos viver de tal forma a não darmos continuidade ao mal. Sabe quando alguém vem e faz um mal, e esse mal chega a você, aí você veste a tua roupa de super-herói e fala, daqui não passa, não passe o mal adiante. A Bíblia diz assim que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas nós vamos pagar o mal com bem. Então quando alguém vier até você e desejar o mal, fizer o mal, você se lembra que você é o super-herói de Cristo, e você vai enfrentar o mal fazendo o bem, você vai retribuir com o bem. Fala, não, eu carrego a bandeira de Jesus. É isso que Jesus espera. É assim que nós vamos influenciando pessoas e a sociedade. Eu detenho o mal. O mal chegou em mim, eu não vou passar o mal adiante, não me importa o que fizeram, que agressão, que palavras que me feriram, mas aqui não passa. Aí você olha para a pessoa que te fez o mal, você fala, eu te perdoo, e dá um abraço nela, de quebrar a costela, assim. Ela vai falar, não entendi nada, mas eu quero ser igual a você. Aí você fala, Jesus entrou na minha vida, Jesus mudou a minha história, é por isso que hoje eu posso amar até aqueles que me odeiam. Isso é ser diferente. Ora, mas o sal tem a propriedade também, como eu disse, de trazer tempero. Sabe quando você entra naquele ambiente que está desagradável, mas você vai lá e você joga lá o salzinho, faz aquele lugar ficar gostoso, sabe, que a vida brote, porque você é o tempero de Cristo para este mundo que está aí em trevas, para este mundo que está tão agressivo, tão violento. Leva vida, amor, graça, bondade, benignidade. Você é o sal. Ajuda as pessoas a ver e encontrar novamente luz, esperança. Aquela pessoa que está sem sabor nenhum, você joga lá um salzinho nela lá, faz isso. E de repente você vai descobrir que aquela pessoa tem um valor imenso, Estava igual o brócolis ali que eu falei, igual aquela couve, não tem. Mas na hora que você chega ali, você joga o sal de Cristo e você descobre que aquela pessoa tem vida dentro dela, estava desejosa de fluir, de brotar. Ela só precisava que alguém acreditasse nela. Você é o sal. É o sal que vai deter o mal, mas é o sal que também vai despertar a vida das pessoas. Você é a luz que aponta o caminho, a luz que mostra para as pessoas a direção, onde Cristo está, como chegar ali. É você, sou eu.
É assim que nós vamos detendo a rebeldia desse império das trevas. Quando cada um de nós somos esses agentes, né, esses super-heróis de Deus que vai lutar contra o mal e que vai ajudar a levar vida, sendo sal, sendo luz. Mas como você vai fazer isso? Anuncie o que Cristo fez em você. Testemunhe o que Cristo já fez por você. Mostre o quanto a tua vida mudou. E eu tenho certeza que se você se rendeu ali a Cristo, se você se entregou, a tua vida mudou. Não tem como a sua vida não mudar. Não tem. A não ser que você está se enganando. Você, eu creio. Lembra que eu falei? É diferente de se render inteiramente ao comando dele. Mas quando você se rende inteiramente, a sua vida é transformada. E aí você sai e você anuncia isso. Colossenses capítulo 1, verso 19 e 20 diz assim, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Jesus reconciliou todas as coisas com Deus, na terra e nos céus. Anuncia isto ao mundo, mostra isto ao mundo, que tudo já foi reconciliado em Cristo Jesus. E aí as pessoas vão entender que já estão perdoadas, reconciliadas, que não há mais culpa para elas carregarem, que não precisam mais ficarem se martirizando. Olha, o perdão de Deus já foi dado a você. Cristo reconciliou todas as coisas. Isso inclui a minha vida, a sua vida. Ele já o fez. E talvez você ainda queira que eu seja talvez mais prático do que isso. A última parte desta frase que eu trouxe a vocês diz assim, que nós somos então o quê? Vou voltar a frase toda de novo. Cidadãos da onde? Do reino de Deus, vivendo no mundo hostil a Deus, para quê? Influenciar com os valores do reino de Deus. Em João 10,10 diz assim, olha, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João 3,16 diz assim, porque Deus amou, grava essa palavra amou, o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para o que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabe que eu fiquei pensando, né? Valores do reino de Deus. E aí eu poderia simplesmente chegar aqui para vocês e dizer assim, olha, a Bíblia diz lá, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que fazia isso, diversos valores. Mas eu fiquei nessa semana pensando, Deus, qual é o grande valor que o Senhor realmente quer que a gente transmita do seu reino? E aí eu li esses 2 versos, porque toda a Bíblia, eu fiquei pensando, toda a Bíblia, ela apresenta 2 grandes valores. E os demais valores estão, no meu entender, concentrados nisso. O que Deus deseja que a gente tenha? Por que Deus morreu numa cruz? Por que Deus criou todas as coisas? Para que nós tenhamos vida. O grande valor é a vida. Tudo gira em torno da vida. Deus fez o homem para que ele tivesse vida. E ele ainda disse, olha, faça, Senhor, tenha liberdade aqui nessa terra, fazer tudo, só não coma dali, porque se você comer, você vai encontrar morte. Eu não quero que você morra. Deus estava avisando para o homem. É que vocês tenham vida. E Jesus veio neste mundo exatamente para que nós tenhamos vida. Esse é o grande valor. E a outra palavra é o amor. E eu creio que essas 2 coisas estão ligadas uma na outra. Porque eu poderia pensar em integridade, justiça, verdade, bondade, mas todas estas coisas já estão dentro desses 2 conceitos de vida e amor. Porque onde não houver justiça, onde não houver verdade, onde não houver integridade, misericórdia, bondade, não existe aí amor, e não existe vida.
Porque na ausência de todas estas coisas, vai haver morte. Alguém vai começar a sofrer. E esse é o sintoma da morte, do pecado. E é por isso que eu estou me arriscando a dizer que a grande questão aqui é vida e amor. E nisso tudo se baseia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele crê tenha vida. Ele amou e tem a vida. E por que eu penso que é inseparável? Eu fiquei pensando nisso e falei, olha, se não houvesse o amor, não haveria vida. Deus amou para que a gente tivesse vida. Pai, Filho e Espírito Santo estavam na eternidade, nada havia sido criado. Eles estavam cheios de vida e amor. Eles falaram, vamos criar, vamos dividir o nosso amor, a nossa vida a uma criação. E começaram a criar. E uma vida que não experimenta o amor, não sabe o que é viver. Não sabe o que é viver. Uma vida que se esconde, que se isola, que não se deixa amar, ela não sabe o que é viver. Uma vida que não experimenta o amor, não tem sentido. O amor dá sentido à vida. Quem não ama, morre. Porque a vida não é compartilhada, não é dividida, não é distribuída, não é doada como Cristo fez. Por outro lado, se não houver vida, não há amor. É preciso estar vivo para amar. E Deus deseja que nós tenhamos vida. O que eu quero dizer de uma forma simples com isso? Ele deseja que vivamos a vida. Ele te deu vida para que você viva a vida, celebre a vida. Isso é dom e é presente de Deus. E que você saiba desfrutar disso, de celebrar a vida. Ele quer que nós amemos uns aos outros, porque, como eu disse, o viver é amar. A vida e o amor estão ligados uma coisa na outra. E que você possa viver dessa forma. Quando nós amamos, estamos vivos. Quando estamos vivos, amamos. E assim Deus é glorificado. Deus é glorificado na vida que ama, no amor onde há vida. E somos chamados a vivermos, então, um culto a Deus neste mundo, neste tempo, amando uns aos outros. É assim que se vive. É assim que se glorifica a Deus. Quando você estiver diante de uma bifurcação da vida, eu estou terminando, escolha sempre a vida e o amor. Sempre escolha a vida e o amor para pautar as suas decisões. Não revide a agressão recebida. Sabe, quando você estiver naquela bifurcação das coisas mais simples que forem. Por exemplo, não jogue o sofá no portão do vizinho, no terreno do vizinho. Coisas que a gente vê constantemente acontecendo. Seja honesto, ao invés de tentar dar aquele jeitinho brasileiro, sabe, aquele agir com malandragem, ninguém vai ver. Deus está vendo. Vai tomar seu banho? Tome um banho rápido. Porque a água hoje no planeta está ficando cada vez mais difícil. E o amor exige de nós que a gente se doe pensando também no outro. Não podemos viver egoisticamente. Não colabore para o desmatamento de floresta. Não trate mal os animais, são criação de Deus. E tantas outras coisas que eu poderia dizendo aqui, né? Não suborne um guarda. Onde há amor, onde há vida, não pode haver morte, não pode haver essas coisas. Enfim, viver a cidadania terrena com responsabilidade é fruto de viver uma cidadania celestial rendida a Deus. Então eu vou concluir com algumas perguntas para você agora refletir. Você não vai precisar me responder isso. E nós vamos fechar com essas perguntas. Você é um cidadão do reino de Deus ou do mundo? A que reino você serve? Quais são as suas prioridades de vida? Porque isso indica onde está o seu coração. Você tem
influenciado as pessoas de suas relações com os valores do reino de Deus? Você tem sido sal? Eu vou lançar um desafio para vocês. Hoje, quando você chegar em casa, não espera chegar em casa, tá? Não vai no caminho, não. Quando você chegar em casa, pergunte para o seu cônjuge, aqueles que são casados. Se você não for casado, pergunte para o seu pai, para sua mãe. Mas se você é casado, pergunte para o seu cônjuge. Você acha que hoje eu sou mais parecido com Cristo do que quando nós nos casamos? Ouça. E seja qual for a resposta, ore. E fala: Deus, eu quero melhorar cada vez mais. Me ajude. Feche os teus olhos. Eterno Deus, poderoso, gracioso, quero te agradecer pela oportunidade de estar junto com esses irmãos, refletindo sobre a tua palavra. E eu oro, Deus, para que o Senhor nos ajude verdadeiramente a sermos cidadãos do reino do Senhor nosso Deus, neste mundo hostil e rebelde. Mas que aqui nós possamos ser pessoas que influenciam, que traga, Senhor, sabor a este mundo, Pai. Ao mesmo tempo, queremos ser aquelas pessoas que detenham o mal, que só propague o bem. E dessa forma podemos glorificá-lo e honrá-lo. Queremos ter a sabedoria do Senhor para vivermos a vida com amor, para desfrutarmos, Senhor, de tudo quanto o Senhor nos deu. Podemos abraçar nossos filhos, podemos passear e saber que a vida é um presente do Senhor, e que possamos em tudo fazê-lo de forma rendida ao Senhor, prostrada ao Senhor, porque a vida é um culto, e tudo quanto fazemos é culto ao Senhor, e que nós possamos fazê-lo engrandecendo sempre, Deus, no nome de Jesus, amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.